Oi, gente! Laura Koval, do Baú da Tia Sinhá, fazendo esse vídeo para Mon Papier. Estou mostrando para vocês uma placa que eu vou usar, uma placa com MDF 6mm, já passei a goma laca. E essa é a folha que eu vou usar da coleção Garden, tá? Dei uma beliscadinha ali no meio, porque a folha era muito larga. O que nós vamos fazer? Então, para que a folha fique bem certinha, ainda sobraram uns cantinhos. Aqui eu estou dobrando, né? Para que a gente possa retirar bem certinho a parte que está sobrando. Eu vou fazer isso rasgando essa folha, tá? Para que fique aquele destresse. Então, depende do lado que você quer que a parte branquinha fique. Então, aí eu estou mostrando para você que se você corta virado para baixo, a parte branca fica para baixo. Se você rasga a folha colocando para cima, né, aquela parte branquinha que mostra um desgaste, ela vai ficar para cima. Que o nosso objetivo, na verdade, é esse. Rasguei a folha toda e agora vou usar a cola gel para colar a folha na placa. Estou mostrando aqui bem aquele meinho, né, daquele beliscãozinho que nós demos antes na folha, que eu vou passar cola bem nesse meinho, para que depois ela fixe direitinho, tá? Aproveitando já para fixar esse nosso beliscãozinho, para que ele não corra menor risco de que ele fique retinho depois, conforme nós vamos colar. Passei a cola na folha toda e depois passei a cola também na placa, tá? Feito isso, nós vamos colar essa folha de uma forma normal, normalzinho, né? Medindo bem, colando na placa. Passei bem a minha cola, coloquei na placa e com essa cola eu consigo movimentar ainda a folha na placa. Por isso que eu gosto muito dessa cola gel. Ó, ajeitando aquele beliscãozinho que eu tinha dado e ajeitando bem onde eu quero que essa folha ela fique, tá? Fez isso, se de repente você viu que faltou cola, levanta a folha, porque como eu expliquei, essa cola permite isso, tá? Você consegue ajeitar bem a folha do jeito que você quiser na placa. Vou alisar a folha na placa usando uma espátula de borracha para isso, para que fixe muito bem a minha folha. Depois disso, eu vou usar a pasta Volume Paste da Estamperia para fazer uma textura naquela parte de cima. Então, eu vou tomar o cuidado, fazer isso com bastante cuidado, porque eu ainda não impermeabilizei a folha, tá? Se você quiser, você impermeabiliza o papel primeiro, para depois usar esse Volume Paste. Gostei muito, é uma pasta leve, fácil de aplicar. Estou usando a minha espátula da Estamperia também. Tem esse biquinho que facilita muito. Depois estou fazendo uns retoques utilizando uma outra espátulazinha que é mais molinha, colocando pasta aonde ficou faltando. Depois, com a placa já seca novamente, eu vou pegar esse stencil de tijolinhos, que provavelmente é da coleção da Lady Vagabond, pois a gente confirma isso. E vou fazer alguns detalhezinhos na placa, porque eu quero deixar essa placa mais incrementada. Feito isso, eu vou pegar a pasta Crackle Paste, craquelê branco, e vou fazer mais alguns detalhes, porque eu não quero que fique aparecendo aquela divisória entre papel e massa. E como no papel eu já tenho alguns cracos, né? Eu quero
manter o mesmo padrão. Vou ainda usar a pasta Volume Paste, porque eu quero que esses tijolinhos, eles fiquem como se eles estivessem aparecendo no meio de um reboco. Eu não quero que eles fiquem saltando ali na peça. Faço mais alguns detalhes, coloco mais um pouquinho da pasta craquelê. Com essa base finalizada, eu vou esperar secar naturalmente para dar continuidade. Com a peça seca, eu vou passar 2 demãos do gesso acrílico transparente. Estou usando o gesso acrílico da Prima Marketing. Respeito a secagem entre uma demão e outra. Agora eu vou utilizar alguns moldes da estamperia para fazer algumas peças em resina que eu vou utilizar para deixar o projeto mais bonito. Fiz essas peças usando resina Easy Flow, respeitando a proporção ali meio a meio, mexo bem e coloco nos meus moldes, tá? Com as peças prontas, eu vou passar primer. Eu gosto muito desse primer porque ele dá um aspecto de cerâmica nas peças. Não vou usar todas essas, tá? Mas já aproveitei e passei em todas. E enquanto seca, eu estou reforçando a sombra para dar uma levantada em alguns elementos que eu tenho na folha. Essa parte ela é opcional, mas eu gosto de fazer para dar uma reforçadinha, porque daí os elementos eles ficam mais visíveis, eles dão uma saltadinha na folha. Eu acho que fica bem interessante. Aí eu já estou finalizando. Depois disso, em um passe de mágica, o primer já secou, já pintei, utilizei as cores da coleção Garden House e já estou usando o Contour Line para fazer alguns detalhes em dourado. Essa parte ela é opcional, mas eu acho que ela fica muito linda, dá um destaque bem bacana para os nossos elementos, para aquilo que nós vamos utilizar para decorar ainda mais a peça. Enquanto seca, peguei uma buchinha e estou passando tinta Bruno para fazer uma sombra a mais no entorno da peça. Agora eu peguei um recipiente limpinho, coloquei minha tinta Milk White e um outro creme mais escurinho, fiz uma misturinha para pintar a parte da textura, que ainda a gente não tinha trabalhado nisso. Então a pintura é processo. Finalizei essa parte, deixei secar, coloquei um pouquinho de verde naquela mesma misturinha e passei para dar mais um destaque, para combinar um pouco mais com os tons que nós temos na nossa folha. Passei em alguns locais.
Depois de seco, peguei a tinta Bruno, dissolvi bem na água com álcool e vou dar uma trabalhadinha aí para que a textura ela dê uma levantada, né? Porque a sombra faz com que levante. Então, para que dê uma levantada, aparecendo os veios da textura. Agora peguei um pincel, umedeci e vou usar verniz fosco para impermeabilizar a parte que a gente pintou, né? Para que a peça fique bem impermeabilizada, bem bonitinha, tenha uma durabilidade maior. Amo esse verniz fosco, ele é fosco mesmo, fica perfeito. Depois disso, peguei a tinta Milk White e vou fazer uma pátina seca, para que apareça ainda mais a textura que a gente fez, para que dê um destaque maior na textura. Agora chegamos à parte da colagem dos elementos. Aí peguei o Gloss Gel, estou passando de uma forma bem generosa e vou colocar os elementos, vou fixar os elementos da peça. Aí eu lembrei que eu não tinha feito essa partezinha, que é dar uma raspadinha com o estilete na parte de baixo, porque eu acho que fixa melhor. Não sei se isso é regra ou não, mas para mim é. Então, eu sempre dou uma raspadinha na parte de baixo da resina para que a cola ela fixe melhor. Pelo menos eu tenho essa sensação de que a cola ela vai fixar melhor. Depois eu já peguei outros elementos aí que eu vou usar para fazer a decoração. Passei primer e vou pintar coloridinho usando as cores da coleção Garden House. Então vou usar o azul, o verde, vou usar o amarelo e vou pintar esses elementos. E o Milk White também, porque eu vou fazer uma misturinha para pintar essas peças. Então já estamos chegando na finalização. E como a mágica corre solta por aqui, as peças já estão prontas, pintadinhas, utilizando as cores Garden House. Acho que só faltou aquele marronzinho ali. Ali estão os materiais que eu utilizei, a peça pronta na foto e agora eu vou mostrar a peça em detalhes para vocês, os detalhes que fazem toda a diferença. Os papéis, eles já são maravilhosos, mas quando a gente coloca um toque especial, dá um carinho a mais, com a luz, com sombra, com esse contour, que é esse douradinho aí, nossa, fica um espetáculo. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida podem deixar nos comentários ou entrem em contato com a Mon Papier ou de repente comigo pelo direct. Tá bom, meus amores? Espero que vocês procurem fazer projetos também, colocando um toque pessoal. Porque isso que faz com que uma folha, uma madeira, torne-se uma obra de arte, a sua arte. Beijo, meus amores!